Centro Ruth Cardoso é uma homenagem não à pessoa Ruth Cardoso, mas a toda a sua obra. Obviamente que ela se confundia com a sua obra, pela identidade que ela tinha com os projetos, pelo envolvimento que ela tinha com os projetos. Então é muito difícil falar de um Centro Ruth Cardoso sem falar de Ruth Cardoso. Então para nós é uma honra ter trabalhado com ela, participado dos projetos sociais e da constituição da Universidade Solidária e de poder estar aqui nesse momento partilhando dessa felicidade, né, possibilitada pela energia de todos os parceiros. E o que ela pensou para a democracia brasileira é uma coisa que tem que continuar, do ponto de vista de que ela sempre imaginou que a democracia não pode ser uma coisa apenas formal, tem que ser uma coisa concreta, beneficiando as pessoas. Embora ela tenha ido muito mais cedo do que a gente esperava, o espírito dela, a mensagem dela, a proposta dela continuam vivas nessa nova instalação do Centro Ruth Cardoso. Esse Centro Ruth Cardoso nasce já como uma referência, né? Acho que está predestinado pela história das pessoas que construíram o centro, né? Principalmente pela doutora Ruth Cardoso. Acho que a gente estava comentando há pouco, quando tem uma facilidade, o poder que tem, né, de comunicar, as ideias, né, as suas ideias e o respeito, né, que é construído, não só das ações, do conteúdo, dos resultados das ações, de todos os projetos que a doutora Ruth se envolveu, por si só já tem um interesse natural. Tive muita influência dela, da mesma forma que eu tive com Paulo Freire. Também acho que foram as duas pessoas que realmente marcaram a minha vida. Eu sempre admirei muito o fato, a maneira como ela via o ser humano, a maneira como ela via a transformação do ser humano, que era de uma maneira totalmente diferente da maneira comum que a gente percebe por aí. Então, o que a gente chama de empoderamento, quer dizer, não fazer nada para não ajudá-lo a vencer na vida, mas dar condições para que ele se ajude, para que ele assuma, se torne autônomo e assuma as rédeas da própria vida, né? Então, não é uma questão de ser paternalista ou não ser paternalista, é uma outra visão de relações humanas, né? Uma outra visão de solidariedade. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar primeiro os conselheiros das organizações da Rede Solidária e do Centro Ruth Cardoso e as autoridades presentes. Agradecemos fortemente a presença de amigos e familiares de Ruth Cardoso. Bom, hoje é um dia muito especial para todos aqueles que trabalharam e trabalham para erguer e consolidar o Centro Ruth Cardoso. O Centro Ruth Cardoso tem como missão preservar a memória e a obra acadêmica e social de sua titular, assim como disseminar conhecimento nas áreas ligadas às políticas sociais e ciências humanas, para tornar-se armazém, produtor e difusor de novas ideias. Espero que gostem e estejam próximos ao Centro Ruth Cardoso. Hoje, a AlphaSol tem a honra e o orgulho de lhes apresentar o Centro Ruth Cardoso. A reforma do centro, neste andar térreo, representa a primeira das 3 etapas da reforma prevista para o edifício Ruth Cardoso. Bom, dentre os muitos amigos e interlocutores de Ruth Cardoso, hoje destacamos a presença de Manel Castells, convidado especial do Centro e Comunitas. En primer lugar, quiero decir que me siento profundamente emocionado y extremadamente honrado de poder asociarme de esta forma al cumpleaños de Ruth y al nacimiento del Centro Ruth Cardoso, al que daré todo el apoyo que pueda y que me solicite durante el resto de mi vida.
Ruth y yo trabajábamos en la trastienda de la historia, ocupándonos de estas cosas que Fernando Enrique con gran cariño decía, estas cosas de las que se ocupan Ruth y Manolo. Pues bien, una de estas cosas eran las redes sociales, tanto en la teoría como en la práctica. Ruth Cardoso escribió, pienso que es necesario creer que la comunicación online crea también fuerza para una acción nueva de la movilización más allá de las fronteras y genera mayor conciencia de la pobreza y las desigualdades. Ven como la investigación y el pensamiento de Ruth estaban totalmente en línea. Um dia me chamou e perguntou se eu faria um livro sob encomenda. Eu faço os meus livros de imaginação e fantasia, mas falei, qual é a encomenda? É a biografia de Ruth Cardoso. Eu disse, eu faço. E eu digo que foi a encomenda que eu fiz com um enorme prazer e com enorme emoção. E eu me orgulho muito desse livro, Ruth Cardoso, Fragmentos de uma Vida, e coloco em primeiro lugar na minha modesta biografia. Em primeiro lugar, palavras só podem ser de agradecimento a todos que estão aqui, àqueles que acabam de falar, enfim, aos que trabalham aqui nesse centro, aos que apoiaram o centro. Depois só podem ser palavras de saudade. Quando Manolo falava aqui, eu me recordava dos nossos tempos, ele falou 41 anos, 67, 68, na França. E depois pelo mundo afora, Madrid, em Los Angeles, toda parte aqui de novo. E assim como agora, ao escutar o Loyola falando, o livro dele é admirável. Eu li cuidadosamente e, como eu disse a ele, fui revisor, né, de textos. Então fiz detalhes, só corrigi detalhes apenas, mas o perfil que ele fez da Ruth é de uma sensibilidade extraordinária, como se viu agora pela fala dele. Então, uma tarde como essa, em que eu reencontro Manolo, como nós nos chamamos, e o Loyola e tantos amigos aqui, embora já tenha passado o tempo, é só olhar para os olhos de cada um de nós da família e verão lágrima. A Ruth deixou muita saudade. Eu só queria agradecer. Muito obrigado. Foi o encontro de um araraquarense com uma araraquarense que me deu um prazer imenso, que eu fui descobrindo a mulher fantástica que era por trás daquele low profile. Foi um dos livros que mais me deu prazer fazer. Então, acabamos amigos, sem sermos exatamente amigos, por sermos os dois araraquarenses. A Ruth sempre foi uma pessoa incrível, uma pessoa diferenciada. Isso todos nós sabemos, nós que convivemos com ela, pudemos perceber, né, essa sensibilidade dela, essa relação dela com o mundo, com as pessoas, a preocupação com as pessoas, a preocupação social dela. É muito grande. Primeiro porque guarda a memória do que a Ruth fez, intelectualmente, praticamente, a devoção dela à mudança no Brasil. Segundo porque junta mais gente com o mesmo espírito, com o mesmo propósito. E terceiro porque abre arquivos também, que as pessoas podem fazer estudos. Então o centro, eu acho que pode ser uma presença marcante na vida de São Paulo.